Graça e paz, meus amados da Igreja Metodista de Palmas. Hoje estou aqui num lugar especial, aqui na Paraíba, para falar da nossa história aí em Palmas. Queridos irmãos, com muita alegria, com muito prazer que a gente grava aqui esse vídeo para comemorar esse mais um aniversário da igreja, esse aniversário de 20 anos da Igreja Metodista em Palmas. E a Igreja Metodista em Palmas é uma igreja que nós estamos já há bastante tempo, nós estamos já desde 2005, que nós chegamos em Palmas. Uma história que já tem 13 anos, uma história em que nós deixamos e ainda temos raízes aí na Igreja Metodista em Palmas, né? Eu sou Neto, para quem não me conhece, nós fazemos parte da liderança hoje da Igreja Metodista e estamos aí, né, nessa caminhada há 13 anos, quando chegamos em Palmas em 2007. Em 2007, quando chegamos, a nossa igreja era pastoreada pelo pastor Júlio, um homem de Deus, um homem que mesmo com pouco tempo de convivência conosco nos cativou. Logo depois, um ano após, em 2008, veio o pastor Eliezer e ficou conosco até 2010, chegando o pastor Everson, o varão, o homem que transformou a nossa igreja, que deu outra cara, que deu outra vida à nossa igreja. E falando aqui do que significa a Igreja Metodista em Palmas para nós, eu acho que é importante nós contarmos um pouco da nossa história, de como nós chegamos, né, na Igreja Metodista em Palmas e o que nós vivemos aí, né, o que nós podemos dizer da vida cristã. Nós chegamos do Rio de Janeiro, conhecemos algumas igrejas, visitamos algumas igrejas, conhecemos então a Igreja Metodista em Palmas. E logo na primeira visita nós fomos assim recebidos de uma maneira especial, tão diferente, né, das demais que nós havíamos visitado. E logo conhecemos esses queridos irmãos, né, que muitos deles estão conosco. Nosso pastor Ramires, a família dele, a Vivian, a Jo e outros irmãos mais que nós logo conhecemos, né, e fomos muito bem recebidos por eles, com muito amor, com muito carinho. E foi de fundamental importância para nós, né, termos chegado em Palmas e não termos vinculação de parentesco com ninguém, podemos ali sermos tão bem recebidos e logo eles nos integraram, né, como uma família. Então a Igreja Metodista em Palmas para nós tem muito disso, né, desse valor familiar, desse valor do amor, né, do amor que Cristo sempre tem nos mostrado e essa essência do amor de Cristo. Então fomos muito bem recebidos por eles todos e nós permanecemos na igreja, né, por todo esse tempo, graças a Deus. Entre tantas e tantas histórias que a gente pode narrar, entre testemunhos que eu tenho nessa igreja, nessa amada igreja, um deles, né, algo que nos marcou muito, foi o nascimento dos nossos filhos gêmeos, o Antônio e o Arthur. A apresentação dele aí na igreja foi algo marcante para a gente, a nossa trajetória dentro do discipulado e, é claro, o encontro com Deus, né, que o pastor trouxe para cá, que realmente mexeu com as nossas vidas, né, mexeu com a nossa estrutura aí dentro da igreja. E hoje nós nos alegramos no Senhor por essa igreja maravilhosa que nós temos, tá? Nós temos aí em Palmas, nós temos a Igreja Metodista como a nossa família. E o significado para nós, né, em todo esse tempo da igreja, nós podemos falar que, acho que uma palavra que centraliza bem toda essa ideia é o Evangelho de Jesus, né? A essência do Evangelho de Cristo. Isso é a Igreja Metodista em Palmas para nós, porque nós passamos por situações, né, difíceis, complicadas, né? Por último agora, né, com uma situação grave que nós passamos de saúde, né, do Isaac. E nisso tudo nós vimos assim a mão de Deus, né? A mão de Deus com os irmãos, o amor de Deus no coração dos irmãos. E foram crianças, foram adolescentes, foram jovens, foram os adultos, os irmãos mais próximos, os mais distantes, que se integraram conosco, que lutaram conosco. E isso é uma coisa que nós vamos passar dessa vida aqui, jamais vamos poder esquecer. De que tantos irmãos que se integraram conosco, que lutaram conosco, que ombrearam nessa luta conosco. E nós, graças a Deus, fomos vencedores, né? Nosso filho está com saúde, está bem, está conosco. E é uma testemunha viva, né, do poder de Deus, da graça de Deus, do poder do amor de Deus,
que nós tanto recebemos, né, dos irmãos da Igreja Metodista em Palmas. Né? E os desafios começaram, os desafios foram sendo vencidos, né? Tivemos um período muito complicado após o nascimento dos meninos, onde a nossa igreja, onde vocês, o pastor, a Gisele, nos ajudou bastante. Nesse período, foi o período onde a gente começou realmente a trabalhar, a colocar a mão na obra do Senhor, e como a palavra dele fala, como a palavra dele afirma, em Deus nenhum trabalho é em vão. Né? E hoje nós colhemos o fruto de uma igreja acolhedora, de uma igreja que nos ama e de uma igreja que é amada por nós. A Igreja Metodista representa hoje praticamente tudo que a gente tem em Palmas. Eu amo essa igreja, amo essa cidade e queria dizer que é um prazer imenso estar aqui hoje falando desses 13 anos de Igreja Metodista. Nós passamos por muitas coisas, muitos desafios, principalmente com a chegada do pastor Everson. Algumas pessoas que nós amamos saíram da igreja, foi difícil, né? Isso realmente foi algo que nos marcou muito. Muitas pessoas saíram, mas depois Deus trouxe pessoas que nos amam e pessoas que preencheram todo o vazio que o tempo foi necessariamente deixando com a saída das pessoas. Então, é isso que eu tenho a falar, né? Eu, a Luciene, o Antônio, o Arthur, o Luiz, nós amamos essa igreja, nós fazemos parte dessa igreja e temos o maior orgulho de dizer que somos metodistas. O que motiva a gente congregar na EMEP, eu acho que seria a alegria de estar junto com os irmãos, porque é um convívio gostoso, um convívio agradável, né? Porque são irmãos que se entristecem com as nossas tristezas, né? com os nossos tropeços e se alegram nas nossas vitórias. Eu acho que isso tem sido uma coisa grandiosa na EMEP, porque isso é uma coisa gloriosa, é uma maturidade que a igreja adquiriu e que eu diria que não são todas as igrejas que têm essa maturidade de poder se alegrar na alegria do outro irmão, se entristecer nas tristezas dele também, nas lutas dele, e batalhar junto com ele naquelas batalhas em que ele enfrenta na vida cristã e na vida secular, né, como um todo. E quanto à importância do congregar, o próprio Evangelho, né, nos orienta nesse sentido, né, de nós termos que congregar. Nós somos seres, né, sociais, e o congregar, né, é um mandamento de Cristo, é um ensinamento de Jesus, e é uma coisa saudável, né, que traz para nós aquele aquecimento, aquele coração aquecido que a Igreja Metodista cultiva